Notícias de última hora acabam de chegar. Juntando-se a nós esta noite, o vice-presidente J.D. Vance. Vice-presidente, obrigado por vir. Com certeza, obrigado. Há poucos segundos, o presidente foi ao Trufe Social e digitou o seguinte: ficou totalmente acordado entre Israel e Irã que haverá um cessar-fogo completo e total. Cessar-fogo completo e total foi o que ele escreveu. O que isso significa? Como isso aconteceu? Qual é o desdobramento? Bem, na verdade, estávamos trabalhando nisso justamente quando saí da Casa Branca para vir até aqui. Então, é uma boa notícia que o presidente conseguiu concluir isso. Acho que o que isso significa, Brett, é bem simples. Primeiro de tudo, o presidente, sem querer zicar, sem uma única baixa americana, destruiu o programa nuclear iraniano. Agora estamos em um lugar onde não estávamos há uma semana. Há uma semana, o Irã estava muito perto de ter uma arma nuclear. O Irã é incapaz de construir uma arma nuclear com o equipamento porque o destruímos. Então, isso é algo muito, muito grande. Agora, o que isso significa, eu acho, é que precisamos conversar com o Irã e, claro, com Israel sobre o que o futuro reserva. Porque, embora tenhamos obliterado o programa nuclear iraniano, nossa esperança e nossa expectativa é que eles não tentem reconstruir esse programa. E eu acho que é isso que o presidente está tentando entender: construir um acordo de longo prazo. Para que haja paz na região, onde nossos aliados e o povo americano estejam seguros, e para garantir que a destruição do programa nuclear iraniano, que já ocorreu, não seja reconstruída. Quero chegar à parte da obliterada em um minuto, mas só quero ler isso completamente para entender o contexto aqui. Parabéns a todos. Foi totalmente acordado entre Israel e Irã que haverá um cessar-fogo completo e total em aproximadamente 6 horas a partir de agora. Quando Israel e Irã concluírem e encerrarem suas missões finais em andamento por 12 horas, nesse momento o cessar-fogo, por 12 horas, será considerado o fim da guerra. Oficialmente, o Irã iniciará o cessar-fogo e, após a 12ª hora, Israel começará o cessar-fogo e, após a 24ª hora, o fim oficial da guerra de 12 dias será saudado pelo mundo. Durante cada cessar-fogo, o outro lado permanecerá pacífico e respeitoso, partindo do princípio de que tudo funcionará como deve ser, e assim será. Gostaria de parabenizar ambos os países, Israel e Irã, por terem a resistência, coragem e inteligência para encerrar o que deve ser chamado de guerra de 12 dias. Esta é uma guerra que poderia ter durado anos e destruído todo o Oriente Médio. Mas não durou, e nunca vai durar. Deus abençoe Israel. Deus abençoe o Irã. Deus abençoe o Irã. Deus abençoe o Oriente Médio. Deus abençoe os Estados Unidos da América e Deus abençoe o mundo. Ele parece confiante de que tudo isso está se encaixando. É isso mesmo. E quando você saiu da Casa Branca, estava pensando que tudo isso estava se consolidando aqui? Quando eu saí da Casa Branca, achei que talvez conseguíssemos concluir isso antes desta transmissão. E parece que o presidente conseguiu fazer isso. Quero dizer, veja, ele tem trabalhado no telefone o tempo todo. Na verdade, antes mesmo da guerra de 12 dias começar, mas certamente nos últimos 12 dias. O presidente tem sido claro sobre o objetivo nacional dos Estados Unidos em criar um mundo onde o Irã não possa construir uma arma nuclear. Nós destruímos o programa nuclear deles. O presidente disse à equipe: vamos garantir que não tentem reconstruir essa capacidade nuclear. Isso é ótimo para Israel. Pense nisso. Eles alcançaram um objetivo militar importante. Eles nos ajudaram a destruir o programa nuclear iraniano. Eles também destruíram a capacidade de mísseis convencionais do Irã que ameaçava o país de Israel. Para os iranianos, acho que isso é uma nova oportunidade de realmente seguir o caminho da paz. Como eu disse, o que os iranianos mostraram com o apoio a redes terroristas e agora com o fracasso na tentativa de construir uma arma nuclear é que eles não são bons em guerra. Eu acho que o presidente apertou o botão de reiniciar e disse: vamos buscar paz duradoura à região. Esse sempre foi o objetivo dele. Na verdade, acho que quando olharmos para trás, vamos dizer que a guerra de 12 dias foi um momento importante de reinício para toda a região. Você ficaria surpreso se o Irã estivesse dando sinais de que não tem um plano específico de cessar fogo? Como teria sido a comunicação com os iranianos para se chegar a esse nível de confiança e divulgar uma declaração tão detalhada? Bem, como você disse, o que testemunhamos foi uma aniquilação completa e absoluta. Não restou absolutamente nada, nenhum único vestígio ou fragmento. Tudo foi varrido da existência, reduzido a pó,
como se nunca tivesse existido. A destruição foi tão avassaladora e abrangente que o local ficou irreconhecível, completamente desprovido de qualquer indício do que ali esteve. Foi uma obliteração total, sem deixar qualquer possibilidade de recuperação ou reconhecimento. A cena era de desolação e vazio, um testemunho silencioso da força esmagadora que causou tal devastação. Realmente, foi totalmente obliterado, sem deixar rastro. O presidente disse que o programa nuclear do Irã foi totalmente obliterado. Você sabe com certeza onde está todo o urânio altamente enriquecido? Bem, Brett, acho que essa não é a questão. A questão é, o Irã pode enriquecer urânio a nível militar? Eles conseguem converter esse combustível em uma arma nuclear? Sabemos, com base no sucesso da nossa missão, na liderança do presidente e na habilidade das Forças Armadas, que os objetivos da missão foram alcançados. Sabemos que eles não podem construir uma arma nuclear. O urânio altamente enriquecido. Sim, 900 libras. O que sabemos, Gretchen, é que o urânio é abundante. Nosso objetivo era enterrar o urânio, e eu acho que o urânio está enterrado. Mas nosso objetivo era eliminar o enriquecimento e a capacidade de converter esse combustível enriquecido em arma nuclear. Brett, porque muitas das pessoas que se concentram no urânio enriquecido 60%. Esse é o foco principal, Brett, tem sido destruir a capacidade deles de enriquecimento, porque não queremos que esses 60% de urânio virem 90% de urânio. Essa é a verdadeira preocupação, e foi isso que tornou nossa missão tão bem-sucedida. Então, depois de tudo isso, se o governo iraniano continuar como está, o que impede que ele reconstrua tudo com o tempo? Se eles, de fato, moveram urânio altamente enriquecido a 60%? Sabe, essa é a preocupação. Ontem, você estava falando em nome do presidente dos Estados Unidos quando disse que ele não estava interessado em uma mudança de regime no Irã? Bem, Brett, o que eu disse de forma muito clara e inequívoca é que os militares americanos, as Forças Armadas dos Estados Unidos, não têm como sua principal missão ou objetivo a mudança de regime em qualquer país. Nossa missão principal e fundamental não é a mudança de regime. Nossa missão, especificamente neste contexto, era destruir completamente as instalações nucleares e o programa nuclear do Irã, que representavam uma ameaça significativa à segurança regional e global. E, claro, conseguimos cumprir essa missão com sucesso, desmantelando suas capacidades nucleares de forma eficaz. Acho que o presidente disse que o povo iraniano deve decidir mudança de regime. Isso é uma questão entre o povo iraniano e o regime. Claro, apoiamos os lutadores pela liberdade em todo o mundo, mas nossa missão era destruir as instalações nucleares, e foi isso que fizemos. Você não acha que há uma mensagem contraditória quando ele vai ao trufe social e diz que não é politicamente correto usar o termo mudança de regime, mas se o regime atual do Irã não conseguir tornar o Irã grande novamente, por que não haveria uma mudança de regime? Miga. Bem, eu acho que o presidente está dizendo de forma muito clara, Brett, é que, se o povo iraniano quiser fazer algo em relação à sua própria liderança, isso cabe ao povo iraniano. O interesse da segurança nacional americana aqui é muito simples. É destruir o programa nuclear. Foi isso que fizemos, ponto, e agora que a guerra de 12 dias parece estar encerrada, temos uma oportunidade de reiniciar um verdadeiro processo de paz, ponto, e Brett, não se trata de dois países, Irã e Israel. Esses estados árabes querem paz, ponto, eles querem investir. Eles querem construir inteligência artificial, hardware. Eles querem, mais ou menos, entre na nova economia. E isso era impossível quando havia o Irã. Isso foi, como disse o presidente, agir como um valentão no Oriente Médio. Acreditamos que, se os iranianos forem inteligentes, isso pode ser um novo amanhecer de prosperidade econômica para nossos aliados árabes do Golfo, para nós, para os israelenses. Isso exigirá que os iranianos ajam com inteligência daqui para frente. O presidente chamou de muito fraco o disparo de mísseis do Irã contra os Estados Unidos. A base do Qatar, Al Udeid.
Foi uma manobra para salvar as aparências? De mísseis a cessar-fogo, no trufe social? Base, para um cessar-fogo, como ele detalha nessa trufe social? Como o presidente disse, eles nos avisaram. Não queriam matar americanos nem escalar. Há um simbolismo nisso, Brett. Se você olhar para o ataque iraniano, foram 14 mísseis que eles anunciaram com antecedência. Lançamos 14 bombas Bunker Buster. O presidente disse que nossos mísseis e bombas eram maiores que os deles. Nossas bombas eliminaram o programa nuclear. Estamos felizes em reiniciar o processo de paz, como o presidente fez. A mensagem foi entregue diretamente aos Estados Unidos ou através de um emissário? A mensagem é sempre entregue por meio de algum tipo de intermediário. Isso tem sido consistentemente verdade no caso dos iranianos. Claro que adoraríamos conversar com eles. O presidente foi claro sobre isso. Gostaríamos de ter uma conversa direta sobre como levar isso adiante. Por quê? Porque o presidente fez o que fez. Na semana passada, foi para que pudéssemos destruir o programa nuclear deles. Se eles tentarem reconstruí-lo, vão acabar do lado errado do poder americano. Mais uma vez, não queremos isso. Acho que eles também não querem, mas a bola está com eles. Você tem sido relutante ou pelo menos cauteloso em se envolver antes, e isso foi público. O que fez você apoiar essa ação desta vez? O presidente foi claro e concordei, o Irã não pode ter arma nuclear. E você tenta conduzir o processo diplomático o máximo que puder. O presidente agiu quando percebeu que não funcionaria. Agora, em nova fase, a ação militar foi um sucesso. Para eliminar o programa nuclear deles. Agora vamos para a próxima fase. E eu acho que o presidente, veja, às vezes ele está disposto a usar a paz. Às vezes ele está disposto a usar a força militar. Acho que depende do que os iranianos fizerem. E o você acha fazer daqui para frente? Bem, essa é uma questão em aberto, Gretchen. Eu não quero prever o que o outro lado vai fazer, mas acho que sei o que nós faremos se eles continuarem a buscar uma arma nuclear. E espero que eles não escolham esse caminho, porque sei que o presidente quer ver o Oriente Médio se tornar pacífico e próspero no futuro. Isso não vai acontecer se o Irã voltar a buscar uma arma nuclear. E para as pessoas? Então falamos sobre as pessoas que acreditam que isso está caminhando para a Terceira Guerra Mundial, especialmente dentro do seu próprio partido. Há um grupo que é muito vocal. Há outro grupo que diz que você deveria derrubar esse regime porque ele é maligno e horrível e tem feito coisas terríveis há décadas. Como você concilia esses dois lados? E esse regime pode continuar existindo e ainda assim ter essa reação, esse relacionamento pacífico, sabe? Com os Estados Unidos. O presidente conciliou bem esses dois lados. Ele lidera o movimento e muitos confiam nele, pois não veem as mesmas informações de inteligência nem documentos confidenciais. Eles confiam que o presidente vai fazer um bom trabalho, mas, o mais importante, Brett, acho que ele conseguiu equilibrar muito bem essa situação. Tínhamos um objetivo muito específico. Era algo profundo e difícil de realizar, a eliminação do programa nuclear iraniano. E eu acho que o presidente conseguiu fazer isso com sucesso. Você está perguntando se os iranianos estavam perto de conseguir uma arma nuclear? Brett, eles estavam muito perto de uma arma nuclear. E o que eu encorajo meus compatriotas americanos a pensarem aqui é que, há uma semana, os iranianos estavam bem próximos de conseguir uma arma nuclear. Agora, eles não podem construir uma arma nuclear. Esse é o maior testemunho da liderança do presidente do sucesso da nossa missão, em uma semana. Até agora, sem perder uma vida americana, eliminamos um programa nuclear ameaçador que poderia desestabilizar o mundo. Agora, esse programa acabou. Conseguimos isso graças a uma liderança presidencial eficaz e também ao trabalho muito competente das nossas tropas. Com que frequência acontece de você ir dar uma entrevista e receber uma mensagem no trufe social segundos antes? Você já tem uma noção, mas é bem detalhado quando te perguntam sobre algo que o presidente acabou de divulgar. Nessa administração, Brett, isso acontece bastante, na verdade, mas já sabíamos que isso viria. O rascunho foi interessante. Eu acabei de ler o rascunho cerca de 2 minutos antes de entrarmos no ar. Estava um pouco diferente do que o presidente tinha me mostrado algumas horas atrás.
Mas, de novo, eu sabia que ele estava ao telefone enquanto eu vinha para cá. Então eu sabia exatamente o que íamos fazer. E olha, eu adoro isso nessa presidência e nessa administração dele estar sempre trabalhando. Ele não diz, sabe, o vice-presidente vai dar uma entrevista, então vou parar de fazer qualquer coisa. Ele diz, sabe, nós vamos cuidar dos assuntos do povo americano. O vice-presidente sabe o que estou tentando realizar. E se eu conseguir, ótimo, porque vamos conversar sobre isso e comemorar. Porque é algo a ser comemorado. Eu não posso enfatizar isso o suficiente, Brett. Nós destruímos o programa nuclear iraniano. Nenhum americano morreu. Isso é algo realmente incrível. Incrível. Americanos, sejam democratas ou republicanos, deveríamos estar comemorando isso.